Bom dia. Vamos então à leitura do 11º capítulo do livro Maria Rosa Mística. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde as fontes da salvação. Esse é o último capítulo, depois ainda tem mais algumas partes de notas, orações e fotografias e tal. Vamos ver como é que a gente vai colocar esse dali depois. Então, vinde as fontes da salvação. Já foi dito, os mais grandiosos milagres de Rosa Mística serão as conversões dos sacerdotes apóstatas. Como puderam eles chegar a tal ponto? Quais foram as causas? E, no entanto, na maioria são homens que vêm das melhores famílias católicas. Eles mesmos estiveram cheios de nobres ideais, suportaram grandes sacrifícios e durante anos viveram felizes a semear o bem. Eis a resposta desconcertante do ex-padre. Acima de tudo, afirmou ele, duas coisas destruíram a minha vocação sacerdotal. Sempre rezei pouco, e a seguir abandonei praticamente qualquer devoção. Descuidei também o sacramento da confissão, e senti-me entibiado na alma, e, a partir de então, o demônio nunca mais me deu tréguas, aliciando-me a pecados graves, acompanhados com celebrações sacrílegas. Assim, me deixei emaranhar numa cadeia de sacrilégios. Com o tempo, essa cadeia multiplicou-se, pois Satanás sabe perfeitamente que muitas cadeias são mais difíceis de quebrar que uma só. As devoções penitenciais diferem do sacramento da reconciliação. Um dos maiores perigos que destroem tantas vocações sacerdotais e influem negativamente no povo cristão são as devoções penitenciais, que, por errada interpretação da teologia dogmática espiritual e moral, bem como do magistério e tradição cristã, tendem e arriscam-se a substituir o sacramento da reconciliação. Diga-se, pois, claramente que as devoções penitenciais em si boas não devem nem podem confundir-se com o sacramento da reconciliação. Há pessoas que, cumprida uma devoção penitencial, por exemplo, uma visita a um santuário, com os consequentes atos de penitência, a prática da via sacra, a privação de alguma coisa por amor dos irmãos necessitados, a recitação do Confiture, no início da Santa Missa, o ato de contrição em particular, julgam obter o perdão das faltas sem que haja mister de recorrer ao sacramento. Mas, ainda que a devoção penitencial seja praticada com arrependimento sincero das faltas, jamais poderá substituir o sacramento da reconciliação, que será sempre o meio ou via indispensável para a remissão de todo pecado. Portanto, a devoção penitencial, em ordem ao perdão das faltas, vale enquanto é seguida por uma sincera e íntegra confissão sacramental. Para a remissão dos pecados veniais e das imperfeições cotidianas, a confissão ascética ou devocional pode ser muito benéfica, segundo a antiga tradição da Igreja. E o exemplo dos santos e modelos de espiritualidade católica, aliás, numerosos em todos os tempos, enquanto a confissão sacramental é absolutamente necessária, quando existirem pecados graves, que, em conformidade com o ensino da Igreja, devem submeter-se ao poder sacramental da mesma Igreja, o mais depressa possível, com o número e respectivas circunstâncias. O sacramento da reconciliação não é, nem pode ser, um peso ou dever incômodo, pois, na realidade, constitui um encontro de graça, uma experiência maravilhosa da misericórdia de Deus Pai, que é amor, e, consequentemente, perdão.
Uma confissão realizada com fé autêntica, com humildade sincera e confiança filial representa não só um meio insubstituível para libertar o batizado da pior escravidão que possa existir, mas também para saborear plenamente a graça da paz e alegria prometidas por Jesus aos apóstolos e a todos os sequazes deles, que vivem na sua amizade. A escravidão decorrente dos pecados veniais não é de si muito perigosa, mas se estes se fizerem com advertência e tibieza crônica, podem formar um laço que o demônio astutamente aperta, até o tornar inquebrável. É claro que para os pecados graves, cada vínculo é mais difícil de romper, pois que, um sobreposto ao outro, pode lançar o homem no mar do mais trágico desespero, em especial diante da morte. A graça e as graças da confissão. É coisa certa na doutrina da Igreja que, por meio de uma boa confissão, conseguimos muitas graças para a alma e para o corpo, como também que revivemos em tal sacramento o ministério da paixão e morte de Jesus, o Cordeiro que tira os pecados do mundo, mas também da ressurreição de Cristo vitorioso sobre a morte e doador da vida. Pense-se na alegria da sua saudação pascal. A paz esteja convosco. E, enfim, do Pentecoste, isto é, da maravilhosa infusão do Espírito Santo nos apóstolos e discípulos. É por meio desse Espírito que no sacramento da penitência nos fazemos templos purificados e renovamos em nós o santo batismo, a confirmação, a ordenação sacerdotal, o sacramento do matrimônio, os santos ritos da profissão religiosa, etc. Pio XII escreveu na Mystici Corporis, já citada várias vezes nas páginas anteriores. É, portanto, claro que, através das falsas doutrinas, não progride o nível espiritual dos fiéis, mas, ao invés, se coopera na sua perdição. Disso têm culpa os que não se dão conta da necessidade de uma confissão frequente dos pecados veniais e, a tal meio, preferem o confiteor da Santa Missa, quando o sacerdote depõe com os fiéis, aos pés do altar, toda a carga dos pecados veniais. Ao contrário, para os que levam a cor, sobretudo, o progresso cotidiano na via da perfeição, recomendamos pela forma mais clara o uso da reconciliação frequente sob a guia do Espírito Santo, o que favorece o conhecimento de nós mesmos e do nosso íntimo, aprofunda a humildade cristã e corta pela raiz qualquer debilidade moral. Portanto, quantos no grupo dos jovens sacerdotes tentam diminuir o desejo da confissão frequente, pensem bem, porque ao agirem desta forma causam dano ao corpo místico do nosso Redentor. É de espantar como Pio XII se exprimiu com tão profética clareza acerca dos perigos que ameaçam a Igreja, comprometendo e destruindo tantas vocações sacerdotais e religiosas, porque minam de fato o próprio alicerce da moral e espiritualidade católicas, que tem como dever essencial o de unir misticamente as almas a Deus Pai através de Cristo, isto é, de levá-las à santidade, a qual o Concílio Vaticano II consagrou o capítulo 5 da Lumen Gentium, com o título significativo de A Vocação Universal à Santidade. Não se precisa grande esforço para se entender que o mundo está hoje pleno do vírus e bacilos diabólicos a corromper e envenenar as almas, para, em certa medida, contra eles, nos imunizarmos. Não há melhor remédio que o sangue precioso de Cristo, que, especialmente com os sacramentos, inunda as almas. Quem pretende aguentar-se corajoso e firme na fé, quem aspira à vocação sacerdotal nos seminários, quem deseja ser feliz e fecundo na sua vocação, deve construir o seu edifício espiritual sobre o sacramento da reconciliação e da Santíssima Eucaristia. Também, de igual modo, quem se
entibiou de espírito, quem anda insatisfeito e enfraquecido espiritualmente, quem é vítima do hedonismo e da contestação, não achará melhor remédio que o sacramento da penitência para se tornar mais digno de participar da Santíssima Eucaristia e dela obter frutos reais de conversão no espírito e nas obras. Uma confissão bem feita é sempre um manancial de graça e de graças. A própria Mãe de Misericórdia nos aponta o caminho. O fato seguinte vem confirmá-lo, na célebre pregação do diabo, diante de Nicolau Wolff de Hippertschwand, na Suíça. Nem sei falar esse nome direito, mas é na Suíça. Que gozava de fama de santidade. Estando presentes 17 testemunhas oculares, o próprio diabo teve de admitir: a confissão é a coisa mais terrível para nós, porque se já temos uma alma em nossas garras, com a confissão ela escapa-se-nos. A confissão traz-nos o maior dano. Nossa, isso o diabo falando. Com a Igreja e com Maria. Nada se renova na Igreja sem o autêntico espírito da mesma. Uma vez mais, nolo ensina Pio XII, na citada encíclica. Para não sermos enganados pelo anjo das trevas que se mascara de anjo de luz, é preciso amar a Santa Igreja como Cristo a quis e redimiu com o seu sangue. Consideremos, pois, os sacramentos como algo asaz precioso com que a Igreja se fortifica. Mantenhamos, no entanto, também os sacramentais, isto é, as bênçãos, os ritos secundários oficialmente aprovados, e as diversas práticas de devoção com que a Igreja eleva os corações ao amor de Cristo. Historicamente, a redenção de Cristo só teve lugar uma vez, mas efetivamente continua a agir no corpo místico de Jesus, mediante a sua Igreja e por intermédio de Maria, a Mãe da Igreja. Disse o cardeal Faulhaber, arcebispo de Munique. O Pai da Santidade não suspendeu as suas graças no céu como fez as estrelas, não as escondeu na profundidade do oceano, como fez com as pérolas, mas colocou-as em maternais e benévolas mãos, que estão sempre dispostas a reparti-las. Precisamente por isso, nós, humildes e devotos filhos de Maria, não poderemos tolerar o ver diminuída a devoção para com a Santíssima Virgem, e acolhemos com gratidão a mensagem de Rosa Mística, Mãe da Igreja, juntando-nos também na união mundial da comunhão reparadora. Por ela, pedida na aparição de 6 de agosto de 1966, em Fontanelle. Desejamos assim consolar os sagrados corações de Jesus e Maria e reparar todas as faltas e sacrilégios que se cometem contra a Santíssima Eucaristia, contra a Boa Mãe Celeste, contra a Santa Igreja e contra o Santo Padre, cabeça visível da Igreja. Cada membro há depois levar a peito, ser um verdadeiro modelo de vida cristã, ter uma vida fervorosa e dedicada à oração, apreciar, acima de tudo, a Santa Missa, nela participando o mais possível, amar a Sagrada Comunhão e a Santa Confissão, abeirando-se delas com maior frequência, recitar fielmente e com zelo o Santo Terço. Cada membro se há de pôr em particular, oferecer ao Senhor como reparação as orações, os sacrifícios e as penas cotidianas. Santificar com orações especiais o dia 13 de cada mês. Oferecer sacrifícios de expiação por tantos pecados cometidos contra o Senhor no Santíssimo Sacramento e contra sua Mãe. Abeirando-se da Sagrada Comunhão, especialmente nos dias festivos, na primeira sexta-feira do mês, em honra do coração de Jesus, e no primeiro sábado, em honra do coração imaculado de Maria. Festejar o dia 13 de outubro em cada ano como Dia da Comunhão Reparadora Mundial.
a fim de visivelmente reparar o amor infinito do Senhor na Santíssima Eucaristia de tantas faltas cometidas pelos homens. Quem tem boa vontade e ama sinceramente o Senhor e a Mãe Celeste, unir-se-á de bom grado aos autênticos filhos da Igreja, participando nesses atos de reparação e amor. Para fazer parte da união mundial da comunhão reparadora, não é preciso qualquer inscrição formal ou contributo. Basta que se tenha a disposição de alma no Espírito de Maria. E para encerrar o capítulo, mais uma frase de Nossa Senhora. Chegou o tempo de agir, uma vez que se pretende obscurecer a obra de Deus e ignorar que Ele me escolheu para a sua mãe. Que foi dito no dia 5 de agosto de 1972. E assim terminamos esse capítulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.